A paz e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês hoje nesse dia. Vamos meditar na palavra do livro João, capítulo 20, versos 11 em diante. Fala da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu a morte. Entretanto, Maria, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então ele lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procurais? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde puseste e eu levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Aqui a gente vê a história quando Jesus ele é morto e ele é colocado em um túmulo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aqui a gente vê a história de mulheres que foi ao túmulo de Jesus para ver o Jesus morto, mas só que Jesus não está mais morto, ele ressuscitou. Aquelas mulheres puderam contemplar a face gloriosa do Mestre de um corpo ressuscitado pelo poder de Deus. A Bíblia diz que Deus ressuscitou o Filho pelo poder dele dentre os mortos ao terceiro dia. E Maria Madalena, ele viu esse corpo ressuscitado, mas Maria Madalena procurava um corpo morto, um corpo que poderia pegar, um corpo que ela poderia cuidar. Maria Madalena queria carregar o corpo morto de Jesus, mas só que Jesus Cristo veio a esta terra, não foi para que a gente pudesse carregar ele morto. Ele veio a esta terra, não foi para que a gente pudesse carregar ele morto e colocar dentro de um túmulo e ali prestar as homenagens para ele. Jesus veio para que a gente pudesse carregar ele para a glória, não nós carregar ele. Nós não poderíamos carregar Jesus Cristo, nós não poderíamos ficar com Cristo morto em um túmulo, porque Cristo veio para nos dar vida. E a ressurreição de Jesus veio para nos dar vida. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus Cristo, lá no livro de Romanos 4, versos 19 em diante, diz: se enfraquecer na fé, sem Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe for dito, assim será a tua descendência. Sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isto lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, pois que a nossa porque nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, ao qual foi entregue por nossos pecados e as nossas transgressões e ressuscitou por nossa justificação. Aqui a gente vê uma história de Abraão, que quando Abraão e Sara já era velho, sem filho, avançado em idade, Deus chega para Abraão e promete um filho. Abraão,
por esse tempo, daqui 1 ano, Sara terá um filho. E ele creu, ele foi contra a esperança, porque a palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. A gente não vive pelo que está vendo, a gente não vive a nossa vida pelo o cenário do mundo que está acontecendo, porque a vida do cristão, a vida daquele que crê, é baseado pelas coisas de Deus, baseado pela fé, é regido pelas coisas do alto, não é as coisas da terra. Que quando está tudo errado, tudo indo contra, tudo dando tudo errado, mas o cristão ainda crê. Assim foi a vida de Abraão, assim foi a vida de Sara. Deus, ele promete um filho a Abraão, Deus promete um filho a Sara, mas eles creram, eles viveram a glória de Deus porque ele creu. Assim é semelhante a gente também. Se a gente crê que Jesus Cristo, ele morreu e ele ressuscitou pelo poder do Pai, a gente teremos uma vida ressuscitada. Nós teremos o nosso corpo ressuscitado em Cristo Jesus. Os nossos sonhos serão ressuscitados, nossos projetos serão ressuscitados em Cristo Jesus, porque nós vivemos pela fé e não vivemos pelo que vemos, porque Jesus Cristo foi entregue pelas nossas transgressões e ele foi ressuscitado para nos justificar perante Deus. Se a gente crê que Deus nos ressuscitou Jesus, nós iremos viver o melhor, nós iremos viver uma vida de promessa. Nós precisamos viver uma vida de promessa. Naquele momento que Jesus Cristo aparece a Maria Madalena, Jesus ele veio manifestar aquele povo uma nova vida. Jesus veio manifestar a ele um Cristo vivo. É isso que nós precisamos viver em nossa vida, em torno de um Cristo vivo que agora ele mora na glória de Deus, agora está sentado à direita de Deus, que ele não está mais morto, que o lugar de Jesus não é mais em um túmulo que está vazio. O lugar de Jesus é na glória, à direita de Deus e os nossos corações. A gente precisa viver a nossa vida tem que estar alinhada com a vida de Jesus. A nossa vida precisa estar alinhada e nós precisamos viver a nossa vida e viver a nossa vida como Cristo está vivo dentro de mim, está vivo dentro de você. Nós não precisamos viver a nossa vida como se Cristo estivesse morto, chorando pelo um morto e um defunto dentro de um túmulo. A gente precisa viver a nossa vida que como Cristo está vivo dentro da gente. Porque se você olhar em volta da sua vida e ver que Cristo não está mais morto, que Cristo não está mais ali, Cristo está vivo, você vai mudar sua vida. No livro de Hebreus, capítulo 13, verso 7, vai dizer: lembrai-vos dos nossos guias, os quais vós pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida, imitando a fé que tivessem. Jesus Cristo, ontem e hoje, será para sempre. Aqui ele vai falar sobre os guias. Quem é o nosso guia? Os pastores. Pois tudo que a gente vai viver neste mundo, a gente precisa olhar quem é o teu guia, quem é o teu pastor. O meu pastor é o Senhor. Se o meu pastor é o Senhor, se o meu pastor se chama Jesus Cristo e ele está vivo dentro de mim e sentado na glória de Deus, eu preciso imitar Jesus. Eu preciso viver como ele viveu. E eu preciso alinhar minha vida com Cristo e fazer tudo que agrada ao Senhor. Tudo que desagrada ao Senhor, eu tenho que lançar fora. E tudo que eu for fazer, eu preciso entender com minha consciência que Ele está vendo tudo. Ele está me olhando e me vigiando 24 horas por dia. Por exemplo, você não iria fazer nada perante o seu pastor, fazer algo que você tem certeza que ele não ia aprovar, que ele não ia gostar. Mas muitas vezes a gente quer fazer algo escondido da presença do pastor de uma igreja ou de alguém que a gente respeita. A gente faz algo sobre ocultamente aos olhos dele. A gente não quer fazer perante os olhos dele,
mas faz na ausência, mas na presença não faz. Mas quando a gente imaginar e pensar e refletir que o verdadeiro pastor da nossa vida se chama Jesus Cristo, e esse verdadeiro pastor das nossas vidas, Jesus Cristo, ele está vendo tudo o que a gente está fazendo. A cada passo da nossa vida, ele está calculando, ele está vendo cada palavra que a gente está falando, ele está nos contemplando. Pois se ele está nos contemplando, a gente tem que viver como ele viveu, andar como ele andou, falar como ele falou e se relacionar com as pessoas como ele se relacionou. Viver a vida santa, viver uma vida transformada por Jesus. A palavra do Senhor vai dizer: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, receberei inacessível coroa da glória. Naquele momento, Jesus Cristo, o verdadeiro pastor daquele povo, os seguidores e as seguidoras de Jesus Cristo, foi ao túmulo de Jesus para contemplar o corpo morto de Jesus. Mas naquele momento que eles foram contemplar o corpo de Jesus dentro de uma tumba e chorar, ele chorava pelo corpo morto. Agora o choro foi mudado. Agora o choro que era de tristeza, agora é o choro de alegria. O que era tristeza, agora é alegria. Jesus falou que aquele povo ia chorar e o mundo se alegrareis, mas depois nós iremos se alegrar e o mundo ia ficar triste. Hoje é motivo de vitória na sua vida. Hoje é motivo de vitória em minha vida, porque Cristo ressuscitou e nós iremos chorar, mas um choro de alegria, um gozo de alegria, porque Jesus se manifestou para mim e para você de vestes resplandecentes. Ele está vivo e no momento que ele se manifestar, nós receberemos a coroa da glória que está nos esperando na glória. Iremos para a glória receber um Cristo não morto, mas um Cristo ressuscitado. Que a paz do Senhor seja com vocês hoje e todo sempre. Amém.